levando muito tempo. Eclesiastes capítulo número 11, versículo número 1 nos diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, versículo de número 5, nos diz: Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência ao Senhor. Aleluia. Podeis aceitar. Aleluia. Glória a Deus. Não vou pregar não, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. O livro de Eclesiastes, ele não tem uma autoria exata. Algumas pessoas atribuem essa autoria a Salomão, porque era um rei muito sábio. Então, o tema central do livro é a busca pelo sentido da vida. Todas as vezes que o autor de Eclesiastes vem escrever, ele vem escrever sobre tudo é vaidade, ou qual o sentido da vida, ou qual o sentido da vida debaixo do sol, ou seja, a vida terrena. Qual o sentido da vida humana? E Eclesiastes é um livro que ele aponta uma realidade humana, ou seja, ele aponta que tudo aquilo que é dessa vida é vaidade, que tudo aquilo que é dessa vida terrena é passageiro, que tudo aquilo que é daqui é momentâneo. Meu Deus, aleluia. Que tudo aquilo que é humano é limitado, com os prazeres, como os prazeres carnais são temporais, mas que o centro de tudo, o resumo da vida é Deus, é o servir ao Senhor. Ele escreve que o que dá sentido à vida terrena, a essa vida debaixo do sol, é a obediência ao Senhor, é o temor ao Senhor. E aqui no capítulo número 11, já está no final do livro. Então, o autor, ele sai um pouquinho desse tema de o que é a vida debaixo do sol, para falar a respeito de uma orientação da vida prática, do dia a dia, de como ter sabedoria nos nossos dias a dias, nas nossas decisões e em meio às nossas incertezas. Então, ele inicia o capítulo número 11 de forma extraordinária. Ele usa um termo muito pouco de ser entendido. Lança teu pão sobre as águas. Na época, na Bíblia, comerciantes eles enviavam seus produtos por navios, ou seja, eles lançavam o seu pão sobre a água. Porém, eles não tinham a garantia imediata do retorno. Meu Deus. Ou seja, era um ato de confiança. Quando o autor ele usa esse termo, olha, lança o seu pão sobre as águas. Ele usa um termo muito bom, porque ele usa um termo de, olha, aquilo que é o seu bem, aquilo que é precioso para você, lança sobre a água. O que é lançar sobre a água? É você lançar e não ter certeza de retorno. É você lançar e não saber se vai receber de volta, mas é fazer mesmo assim. Isso é sinônimo do quê? Confiança. Aleluia. Isso é sinônimo do quê? De fé. E a resposta final é: e depois de muitos dias o acharás. Ou seja, não é algo imediato, é algo que você semeia diariamente. Não é algo que você vai receber na hora, mas é algo que é garantido pelo Senhor. A confiança no Senhor é assim. A vida cotidiana ministerial é assim. Meu Deus. A vida com Cristo é assim. Meu Deus, Senhor. A gente lança e não é imediato, é contínuo. Meu Deus, É Senhor. contínuo o crescimento. Aleluia. É contínua a fé. E esse é o convite que o Senhor nos faz, a confiar nele. E como nós aprendemos a confiar no Senhor? Por isso que o Senhor ministrou no meu coração Atos dos Apóstolos, capítulo número 12. E o homem falha. O nosso Deus é santo e Ele não pode negar a si mesmo. Então todas as vezes que o homem falha, todas as vezes que o homem erra, o nosso Deus cria um novo plano, um novo caminho para se relacionar com o homem. Por isso é necessário orarmos. A maior prova do quanto Deus deseja se relacionar conosco foi o seu próprio Filho. Ele sabe por quê? Porque Ele tinha tudo para nos ignorar.
Ele tinha todas as razões. Ele tinha tudo para não falar conosco. Nos deixar viver da forma que nós bem queríamos. Só que por nos amar tanto, Aleluia. nos desejar tanto, Glória a Deus. e não apenas falar como se relacionar com Ele. O nosso Jesus, Ele veio à terra e nos ensinou no dia a dia, e nos ensinou na prática, e nos ensinou na convivência. Olha, vocês querem se relacionar com Deus? Chega no quarto, tranca a porta, e o segredo não é ser momentar meu Pai, é falar Pai Nosso. É saber que você tem um Pai, é saber que você tem um Deus que zela, é saber que você não está sozinho, é saber que em todo tempo há um Deus sentado em um trono alto e sublime que vigia a sua vida com olhos como que de fogo. Nada passa despercebido, nada passa que Ele não anote. Glória a Deus, Senhor. E nós somos tão ingratos diante desse Deus. Meu Deus, aleluia. Tão Senhor. ingratos diante desse Deus. Um Deus que nos amou tanto. Aleluia, Jesus. Um Deus que fez tanto por nós. E Aleluia. vamos ser francos, muitas das vezes a gente não consegue orar 5 minutos. Vamos ser sinceros. Às vezes parece que o cansaço bate tanto que a gente não tem coragem de vir para a igreja. E aí é nesse momento que a gente se sente constrangido diante do amor dele. Porque mesmo ele sabendo que tudo isso aconteceria, ele nos amou. Sabendo que teria dias que a gente muitas das vezes o negaríamos. Que teria dias que muitas das vezes a gente diria que o ama, mas a nossa forma de andar não diz isso. Eita, meu Deus. Que a gente diria que o ama, mas no nosso viver a gente não ama. Aleluia. O diabo foi morto e a sentença para ele é a mesma. E ele está dormindo. Aleluia. Glória a Deus. E ele está descansando. Ele sabe que no outro dia é capaz dele não estar mais vivo, mas ele está dormindo. Aleluia. E quando o anjo acorda, ainda diz para ele: ó, tem tempo ainda de calçar a chinela, viu? Aleluia. Tem tempo ainda de calçar o sapato. E tranquilamente ele sai da prisão. E a igreja ainda não tinha essa noção do tamanho e do poder que é a oração, porque conforme eles oravam, conforme eles buscavam, conforme eles clamavam, e o Senhor movia a favor, e o Senhor operava a favor, e o Senhor movia a prisão, e o Senhor movia o anjo a favor. A igreja ainda não percebeu, ela só continuava orando. O cenário estava mudando e ela ainda nem tinha visto. É tanto que quando Pedro bate na porta, a menina vai na porta, pergunta quem é, e ele diz que é Pedro. A menina não acredita. Chega diante de todo mundo que está orando e fala: olha, a gente está orando por Pedro, que está lá na prisão, só que algo aconteceu. Aleluia. Enquanto estamos orando por Pedro na prisão, eu não sei o que aconteceu, mas Pedro está na porta. Pedro está na porta. A igreja ainda não tinha essa percepção do poder que é a oração, do poder que é se relacionar com esse Deus, do poder que é falar com esse Deus. Glória a Deus, Senhor. E é isso que muitas das vezes nós esquecemos. É isso que muitas das vezes passa despercebido na nossa vida, no nosso dia a dia. O poder que a oração tem de transformar o cenário. O poder que a oração tem de alcançar uma vida. O poder que a oração tem de transformar a sua casa. O poder. Aleluia. Por isso é necessário voltarmos a orar. Voltarmos a nos relacionar verdadeiramente com o Senhor. Aleluia. Voltarmos a buscar verdadeiramente o Senhor. E não por aquilo que Ele tem a nos oferecer. Porque o maior presente que Ele poderia nos dar foi a salvação. E Ele já nos deu. Não pelos bens que Ele pode nos dar. Porque o maior bem que Ele poderia nos dar é a salvação. E Ele nos entregou. Aleluia. Não pela casa terrena, mas pela morada celestial que Ele prometeu. É por isso que devemos orar. Meu Deus. É por isso que devemos buscar.
Aleluia. É por isso que devemos criar esse desejo de orar. Aleluia. Esse anseio por orar. Não tem como dizer que a gente quer ir para o céu se a gente não ora. Meu Deus. Se não nos relacionamos com Deus. Se não falamos com Ele aqui. Com que intuito queremos ir ao céu? Com que intuito queremos ver Ele face a face se aqui não temos coragem de nos relacionar com Ele? Se não nos mostramos fiéis diante da dificuldade, se não nos mostramos fiéis diante da luta, meu Deus, é tempo de voltarmos a orar. Oração muda cenário, oração muda a história. A oração tem poder, irmãos. A oração tem poder, irmãos. Às vezes a gente só senta na igreja e simplesmente fala palavras como se fosse ao vento, esquecendo de quem é o nosso Deus, esquecendo da grandeza que é o nosso Deus, esquecendo de quão poderoso é o nosso Deus. A gente simplesmente senta e simplesmente fala no automático, esquecendo que o nosso Deus não é um Deus que está simplesmente numa parede, mas é um Deus vivo, é um Deus que escuta, é um Deus que vê, é um Deus que se faz presente. O nosso Deus não é um Deus com mãos amarradas, o nosso Deus opera. Aleluia, Senhor. E é isso que nós nos esquecemos, de quão poderoso é o nosso Deus, de quão grande é o nosso Deus. Por isso é necessário orar. Por isso é necessário orar. Amanda, mas eu não tenho vontade de orar. É orar mesmo assim. É orar sem vontade. Amanda, mas eu não sei o que dizer. A palavra nos diz que nós temos um Consolador, que nós temos um amigo, o Espírito Santo, que todas as vezes que a gente não sabe o que dizer, que todas as vezes que a gente não sabe o que falar, Ele traduz. Aleluia. Até aquilo que a gente não sabe expressar, Ele traduz ao Pai. Até as nossas lágrimas, porque muitas das vezes nós nem sabemos porque estamos chorando, Ele ainda traduz ao Pai. O nosso Deus foi tão cuidadoso com as nossas vidas, mas tão zeloso com as nossas vidas, que nos mínimos detalhes Ele mostra o quanto deseja ter um relacionamento conosco. Glória a Deus. O quanto Ele anseia ter uma vida inteira de relacionamento conosco. Durante toda a Bíblia, todas as vezes e todas as passagens que você for ler, é Deus tentando se relacionar com o homem. É Deus buscando maneiras de se relacionar com o homem. O convite do Senhor para as nossas vidas é orar. Se relacione comigo. Se relacione comigo. Não apenas com um Deus que você simplesmente pede coisas ou pede um favor, ou que você tem até medo, mas como um Pai que te amou, que te ama, que zela, que cuida, que livra. Aleluia. Como um Pai que provê, como um Pai que corrige, como um Pai que direciona. Glória a Deus, Senhor. Que venhamos criar esse desejo de nos relacionar com Ele. Essa necessidade nós já temos. Nossa alma, a origem da nossa alma é Ele. A origem do nosso ser é Ele. Então o anseio aqui dentro tem. O problema é que muitas das vezes durante o nosso dia, a gente só alimenta a nossa carne. A gente só alimenta os nossos prazeres. Aí quando chega a noite, o cansaço bate e as coisas do Senhor ficam de lado. O cansaço bate e o Senhor fica de lado. Porque a carne já está cheia. A carne está satisfeita. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos convida. Se relacione comigo. Deixa eu ser o seu amigo. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Deixa eu ser o seu amigo. Aleluia. Deixa eu trabalhar na sua vida. Um Deus que está pregado numa parede, mas um Deus vivo. Aleluia. Um Deus poderoso. Meu Deus. Se relacione comigo. Aleluia.
Já pensou? Parou para pensar? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Anda conosco. Vê o que nós vemos. Anda por onde andamos. Escuta o que nós escutamos. Deus. O dia inteiro do nosso lado. Meu Deus. Agora eu te pergunto, hoje você falou com Ele? Deus. O Espírito Santo andou do seu lado o dia inteiro. O Espírito Santo pode muito bem ter te livrado e você nem percebeu. E a pergunta que eu te faço é: você foi sincero com Ele hoje? Abriu seu coração para Ele? Porque Ele cuida de você. Ele zela por você, por amor. Ele zela por você. Deus, Senhor. Mas a pergunta é: e aí? Hoje você falou com Ele? Meu Deus, Senhor. Hoje você falou: Espírito Santo, obrigada. Espírito Santo de Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, pelo não que eu ouvi hoje. Deus. Obrigada também pelo sim. Já parou para pensar? Você está do lado de uma pessoa o dia inteiro. Essa pessoa errar do seu lado, te magoar do seu lado. E você ainda ignorar ela o dia inteiro. Meu Deus, Senhor. Cansamos. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. O convite do Senhor para as nossas vidas é: se relacione comigo. Se relacione comigo. Aleluia, Jesus. Creia em mim. Aleluia, Deus. Só Ele pode nos ajudar. Só o Espírito Santo de Deus é quem convence. Só o Espírito Santo de Deus é quem liberta. Só o Espírito Santo de Deus é quem transforma. Só o Espírito Santo de Deus é quem muda o cenário. Aleluia, Jesus. Só Ele pode fazer. Aleluia. Maravilhoso é Deus, Senhor. Por isso, nessa noite, que nós venhamos entender que é o momento e é tempo de nos relacionarmos com Ele enquanto é tempo. Meu Deus, aleluia. Porque vai chegar o dia em que vão bater na porta e falar: Senhor, abre a porta. Eita, Jesus. Senhor, eu estava lá na igreja, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu orei. Senhor, eu até cantei. Preguei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. E aí ele vai olhar no livro e dizer: eu não te conheço. Vai olhar no livro e dizer: você me conheceu. Conheceu o meu nome, mas não se relacionou comigo. Meu Deus. O nome de Cristo tem poder, independente de nós. Meu Deus, Senhor. O nome de Cristo tem poder, e eu sei, Deus usa até o diabo para abençoar. Eita, Jesus. Só que a pergunta que fica é: e nós temos nos relacionado com Deus? É, Jesus. Ansiamos pelo céu, ansiamos pela vinda de Cristo, mas será que temos nos relacionado com Ele? Aleluia. Para dizer que no Deus, grande Senhor. dia nós estaremos lá. Aleluia. Para dizer que no Deus. grande dia vamos estar com Ele. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Sabemos que o nome dele tem poder, mas será que o nosso nome está no livro da vida? Meu Deus, aleluia, Senhor. Que venhamos nos relacionar com o Senhor verdadeiramente. Com sinceridade, não só nos lábios, mas no coração e na alma. Aleluia. Sem Jesus. hipocrisia, irmãos, o nosso Deus conhece. Sem falsidade, irmão, seja franco com o Senhor. Aleluia, Jesus. Fala: Senhor, eu não queria estar aqui. Eu estou Meu Deus. cansada. Eita, meu Deus. Senhor, as coisas não estão legais, não. Mas eu vim, Senhor, sem fé. É. Sem fé, Senhor, mas eu vim. Porque eu sei que o Senhor está ouvindo. E eu te garanto que as coisas mudam. Eu garanto com toda a convicção que eu tenho no meu ser, Aleluia, Jesus. que a partir do momento que nós somos sinceros, francos com o Senhor, aqui dentro muda. Aqui dentro muda. O cenário pode não mudar. Eu venho narrar que a igreja passava por tempos de crise. Por quê? O evangelho já estava sendo pregado.
Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Por onde eles passavam, testemunhavam Cristo. Por onde eles passavam, as pessoas eram batizadas, pessoas eram curadas, vidas eram restauradas. Só que mediante a isso, a forma com que o Evangelho ela foi espalhada, houve muita divergência no poder político e também no poder religioso. Por quê? No religioso, eles crucificaram o Mestre. Então, anunciar que Jesus era o Messias não era muito bom para eles. E no político, conforme eles ministravam, os apóstolos ministravam que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei. E por eles ministrarem isso, o poder político entendia como se fosse uma afronta ao Império Romano. Meu Deus, Senhor. E diante de tudo isso, a igreja começa a passar por perseguição. Meu Deus. Nada que nosso Jesus não tivesse falado anteriormente. E por passar a perseguição, alguns começam a ser maltratados, alguns começam a ser mortos, alguns começam a ser presos e a apanhar. Meu Deus, Senhor. E aqui no capítulo de número 12 vem narrar que, mediante a esses dias, Herodes decide então prender a Tiago. E como se não fosse suficiente, além de prender a Tiago, manda matar ele ao fio da espada. Meu Deus, Senhor. E vendo que essa situação, que a morte dos cristãos agradava aos judeus, ele decide também mandar prender a Pedro. Meu Deus, Senhor. Só que algo extraordinário acontece. A Bíblia nos diz que manda prender a Pedro. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A Deus. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Pedro ele era guardado na prisão por 4 quartetos de soldados. 4 quartetos, um quarteto eram 4 soldados. Eram 4 quartetos, 16 soldados para um homem. Meu Deus, Senhor. 16 soldados para um homem, sem contar que 2 ficavam acorrentados do lado dele, para que ele não escapasse. E a intenção de Herodes era apresentar ele ao povo da mesma forma que fez com Tiago. Só que a igreja estava orando. Aleluia. Enquanto Herodes tinha planos de tentar fazer a mesma situação que fez com Tiago, fazer com Pedro, a igreja estava orando. A igreja estava orando. Agora pense comigo, o cenário não é bom. A igreja está orando e Tiago foi morto. Mas a igreja continua orando pela vida de Pedro. E o interessante é, ele usa 4 quartetos de soldados, demonstrando o quão preocupado ele era que Pedro fugisse. Sabe por quê? Em Atos, capítulo de número 5, também vem narrar que eles tentaram prender os apóstolos. Mas quando eles prenderam à noite, um anjo apareceu, abriu a porta da prisão e eles foram libertos. E a ordem do anjo para eles é: olha, vocês vão voltar de onde vocês estavam e vão continuar pregando. E eles fizeram exatamente isso. Ou seja, ele bem sabia que Pedro poderia sair. Ele bem sabia que em algum momento Pedro poderia sair daquele lugar. Então ele coloca 4 quartetos de soldados. Só que o que ele não contava é que tinha uma igreja em oração. O cenário não é bom. E parece que quanto mais a gente ora, contraria. O cenário parece que piora. A gente ora, ao invés de melhorar, piora. Meu Deus. A gente ora, busca, pede direção ao Senhor. E quanto mais ora, parece que dificulta. Aleluia, Deus. E é nesse ponto que é extraordinário. Porque a fé vem disso, da insistência. Aleluia, Jesus. Da insistência. Aleluia. E orar não é bom, irmãos. Orar é cansativo. Meu Vamos Deus, ser francos. aleluia. Ninguém aguenta ficar tanto tempo de joelhos. Orar cansa, mas é necessário. Ninguém ora porque gosta, ora porque necessita falar com Cristo. Ninguém ora porque simplesmente é bom, porque a nossa carne não deseja orar. É porque a nossa alma necessita de Cristo. Aleluia. Orar não é para qualquer pessoa. Orar é para quem tem fé. Orar não é para qualquer pessoa. Orar é para quem tem fé. Pensa que negócio doido. Você está ajoelhado e simplesmente falando e ainda crendo que Deus está te ouvindo. Orar não é para qualquer pessoa. Orar é para quem crê no Deus que serve. Orar
Aleluia, glória a Deus. Esse anseio de nos relacionar com Ele. De apresentar não só as nossas lutas, mas também as nossas vitórias a Ele. Só nos lembramos dele quando a prova bate na porta. Meu Deus, aleluia. Só nos lembramos dele quando a situação aperta ou quando nada está favorável. É aí que nos lembramos do Senhor. Só que o convite dele para as nossas vidas essa noite é: se relacione comigo. Aleluia. Se relacione comigo, independente do seu cenário. Se relacione comigo. O autor Eclesiastes escreve isso. Você vai lançar e não é certeza, viu? Aleluia. Não é retorno imediato. Não é no seu tempo. Não é do seu jeito. Você apenas lança, ou seja, você apenas confia. Você apenas acredita. Meu Deus, Senhor. Isso é ter fé. É acreditar quando tudo está ao contrário. Glória a Deus, aleluia. É acreditar quando o cenário não está bom. Isso é ter fé. Aleluia, Deus. E enquanto a igreja orava, Aleluia. algo extraordinário aconteceu. Meu Deus. O anjo desce na prisão. Grande Deus. Acorda, Pedro. Fala, Pedro, levanta, calça a sandália. Mas aqui dentro algo muda. Aqui dentro algo é transformado pela oração. Aqui dentro algo é renovado pela oração. Aqui dentro algo é transformado pelo poder da oração. Por isso o convite para as nossas vidas é: volte a orar. Aleluia. Volte a orar com sinceridade. Volte a orar com verdade. Chega de orar no automático. Seja franco e sincero com o Senhor. Porque eu garanto que a oração tem poder. Só lança. Só confia. Só semeia. Meu Deus, aleluia, Senhor. Que o retorno é garantido. Aleluia. Que o retorno é certeza. Pode não ser do seu tempo. Pode não ser do seu jeito dele. Vem no tempo dele. E Eita. tudo que ele faz é perfeito. O Aleluia. tempo dele é perfeito. Amém? Deus abençoe. Meu Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, né? Quem entendeu a palavra do Senhor essa noite, né? É para nós descer, aleluia, até o nome da igreja ela falou, aleluia, igreja pentecostal, o noivo vem aí, né? Nós temos que ser o que? As prudentes, né? Aleluia, buscar mais azeite do Senhor, buscar mais a palavra do Senhor, deixar de lado o nosso, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa nós tivemos esta noite. Aleluia, né? Vamos ficar de pé, vamos fazer um minutinho de oração, essa mesmo. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Eu sei que tem pessoas com mágoa, com tristeza. Aleluia, louvado seja Deus. Eu tenho pessoas aqui que não conseguem orar. Acha que é uma oração de 2 minutos. Vamos pedir ao Senhor, como a sua serva falou essa noite, Ele está bem pertinho conosco. Vamos orar, vamos semear. Aleluia, eu tenho certeza que o nosso Deus vai entrar com a providência, né? Quem crê assim, dessa maneira, né? Aleluia, são palavras, aleluia, é para agradar o nosso coração, né?